Olá. A defesa da presidente Dilma junto à comissão do impeachment. Ela continua dizendo que não haverá golpe. No entanto, o processo de impeachment avança. O relator da comissão que trata do tema na Câmara, o deputado Jovair Arantes, do PTB de Goiás, pretende apresentar seu parecer até quinta-feira. Bom, o regimento prevê que os deputados poderão pedir vista do processo, o que deve empurrar a decisão final da comissão para a semana que vem. Também nesta edição, entregue no sábado a ponte que liga a região da Estância Suíça ao Tijuco Preto. Espaço Braille recebe equipamentos de ponta para humanizar ainda mais o atendimento aos deficientes. A economia brasileira causa desânimo entre os brasileiros. E a classificação da Águia da Central também será destaque nesta edição do Jornal São Carlos. Entregue no sábado a nova ponte que liga as regiões da Estância Suíça e Tijuco Preto, na rua Rodrigues Cajado. Além da ponte, um trecho de 300 metros entre a rua Rodrigues Cajado e o Rio Barbosa será totalmente pavimentado, facilitando assim a ligação entre várias regiões da cidade. Foi a 51ª obra entregue pelo prefeito em 40 meses de administração. A passagem entre os dois bairros ficou interrompida por muitos anos. Foi retomada e concluída graças a um convênio que a prefeitura conseguiu reaver com o BNDES. A ponte homenageia o engenheiro Francisco Mário Pires Lopes, o Mário Português. O filho do homenageado contou que seu pai formou-se da USP aqui em São Carlos. Foi diretor do Serviço de Água e Esgoto e diretor de obras da prefeitura. Luiz Sérgio lembrou que, depois disso, seu pai foi para São Paulo, onde trabalhou com grandes estruturas. Ao se aposentar, voltou para São Carlos e continuou trabalhando como engenheiro na Engemasa. O vereador Rodson foi o autor da lei que possibilitou a construção da nova ponte. Eu quero aqui, em primeiro lugar, parabenizar o prefeito Paulo Altomani por essa grande obra aqui no bairro Tijuco Preto, que liga a região central da nossa cidade. Eu me lembro muito bem que nós tínhamos que passar pelaquela pinguela ali e era muito difícil, né, para a pessoa passar, carro não passava, só passava pedestre. E muitas vezes você poderia correr até o risco de cair lá embaixo. Agora que essa ponte vai facilitar a passagem das pessoas aqui, ligando um bairro ao outro. O deputado Lobineto destacou que pontes servem para melhorar a mobilidade e facilitar a vida das pessoas. As pontes, disse ele, servem para interligar o futuro da cidade. O vice-prefeito Cláudio de Salvo contou que mesmo com as dificuldades financeiras impostas ao município, a administração, com criatividade, conseguiu dar um passo importante rumo ao desenvolvimento, permitindo a ligação de pontos que não eram acessíveis. Para o prefeito, o significado maior dessa obra está no benefício social que ela traz aos moradores do entorno e que logo, logo, este trecho que sai aqui, do lado da ponte na rua Rodrigues Cajado, será totalmente pavimentado até a rua Rui Barbosa, ligando esta região à Avenida Trabalhador São Carlense. Essa ponte estava caída desde 2001, aproximadamente 15 anos, várias administrações passaram por aqui e não tiveram a sensibilidade social, a sensibilidade da necessidade da mobilidade urbana para unir a Vila Elizabeth ao Tijuco Preto através de uma passagem mais ampla, mais fácil. E as pessoas corriam o risco de passar por aquela pinguela de metálica que você está vendo ali, enferrujada, instável. E aqui, com sacrifício, com recursos próprios, porque nós perdemos o financiamento da ponte, decorrente do nome da prefeitura ir para o CALC, que é o Serasa Federal, nós perdemos o financiamento. E concluímos essa ponte com recurso próprio, aproximadamente 500 e poucos mil reais. Pagamos 5 prestações de 100 mil reais a partir do instante em que cessaram os bloqueios de 5,6 milhões por mês. Nós começamos a fazer economia no cafezinho, economia no combustível, economia no consumo de energia elétrica. E hoje nós estamos entregando essa ponte para a população aqui da Vila Elizabeth, com Tijuco Preto, vários comerciantes alegres por essa conquista. Com a entrega da ponte do Cajado, a administração Altomani conclui sua 51ª obra em 3 anos de governo.
E o secretário Márcio Marino tem na cabeça todo o cronograma até o final do ano. Agora nós estamos programando para terminar essa interligação da rua Antônio Rodrigues Cajado até a rua Rui Barbosa, que é uma emenda do deputado Lobo. Nós vamos fazer essa pavimentação. Nós vamos terminar o SF do Santa Angelina, a USF do São Carlos 8, o SF do CDHU, a USF da cidade de Araci, que é uma reivindicação antiga. Nós vamos começar já a obra. E a UPA do cidade de Araci está em fase já de conclusão, já passou da fase de construção, já está fazendo parte de telhado. São obras importantes que a gente precisa fazer. Estamos prestes a inaugurar agora o AME. Conseguimos uma verba de 600 mil do deputado Lobo Neto junto ao governador para o ar-condicionado. Isso conclui a obra. Concluindo a nossa parte, nós entregamos o AME para o Estado e ele equipa e põe o pessoal para funcionar. São obras importantes para a cidade de São Carlos e que nós temos esse objetivo o quanto antes terminá-las. O pessimismo do brasileiro em relação à economia aparece numa pesquisa feita pelo Banco Credit Suisse em 9 países emergentes. Nesse grupo, que inclui Índia, China, México e Rússia, entre outros, as expectativas dos consumidores brasileiros aparecem entre as mais pessimistas. O estudo entrevistou 16 mil consumidores nesses países no ano passado e o Brasil se destacou negativamente. Num ranking que levou em conta vários fatores que compõem a confiança para o consumo, o Brasil ficou com o 7º lugar, perdendo várias posições em relação ao ano anterior, quando era o 2º colocado. A indústria brasileira recuou em fevereiro, puxada principalmente pela produção de automóveis e eletrodomésticos. A queda foi de 2,5% na comparação com janeiro. Segundo o IBGE, é a pior leitura desde a queda de 2,8% registrada em dezembro de 2003. Foi também o pior desempenho para o mês de fevereiro desde 2002. Em relação a fevereiro de 2015, houve queda de 9,8%, a 24ª taxa negativa seguida nessa base de comparação. Já estão abertas as inscrições para a 7ª edição do Festival Gastronômico Saia para Jantar. Serão selecionados até 25 restaurantes da cidade que, entre os dias 15 de agosto e 25 de setembro, oferecerão um cardápio especial inédito. Os interessados devem ler o edital que está publicado na página Saia para Jantar. As inscrições seguem abertas até o dia 29 de abril. A terça-feira terá céu claro passando a nublado no decorrer do período. A máxima atingirá 28 graus. Somos todos quilombolas. O projeto da Secretaria Municipal de Educação ganhou um novo contorno. Quilombo é um termo de origem angolana. Eram aldeias que refugiavam os escravos das fazendas e casas de família. Os escravos iam para os quilombos fugindo da exploração e maus tratos. Em São Carlos, a equipe de programas e projetos especiais da Secretaria Municipal de Educação entregou nesta quinta-feira as sacolas do projeto Somos Todos Quilombolas 2016. A concepção do projeto atende o Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação, das Relações Étnico-Raciais e para o ensino de História e Cultura afro-brasileira e africana. Esse projeto Somos Todos Quilombolas visa trabalhar a diversidade do povo são-carlense. Antigamente nós tínhamos caixas de africanidades que iam para as unidades escolares, eram somente 6. E aí resolvemos transformar tudo isso em sacolas. E essas sacolas elas vão para cada unidade escolar, contendo alguns livros. E durante os 6 meses nós vamos colocando mais livros dentro dessas sacolas. E qual a importância disso? É que cada professor, ou diretor, ou aluno possa usar essas sacolas dentro da sua unidade, sem ter que ficar esperando a outra unidade usar a caixa ou a sacola. Essa caixa ela foi muito boa, todos aproveitaram bem. Só que a sacola vai ser melhor ainda, porque ela está diretamente com o aluno dentro da sua unidade escolar.
Além da apresentação dos kits para os representantes do CEMEIS e EMEBs, o encontro trouxe a São Carlos o jornalista Oswaldo Faustino, que prefere se apresentar como alguém que simplesmente vivenciou e vem lutando desde os anos 70 pela diminuição da dor daqueles que se sentem invisíveis na sociedade. O tema que ele abordou foi Reflexões de um espelho sem reflexo. O ponto de partida é o entendimento da questão primordial desse país, que é a diversidade. Esse país é um país diverso. A partir do momento que a gente entender que seja o que for de positivo e até mesmo de negativo, que acontece nesse país, ele é produto desta diversidade. Não adianta a gente ficar pensando as riquezas foram produzidas por este grupo e não por aquele, que os saberes foram produzidos por esse grupo e não por aquele, né? Eu acredito que a partir do momento que todos os grupos que contribuíram para a grande formação da cultura brasileira, para a grande formação da riqueza brasileira, para a grande formação da sociedade brasileira, a partir do momento em que eles forem vistos pelo que eles têm de contribuição, a gente começará a olhar um para o outro, pelo menos sem rejeição, pelo menos com simpatia. A partir daí nós estamos juntos e vira uma nação só. A Mega Sena acumulou de novo. Nenhum apostador levou os 28 milhões sorteados no último sábado. Os números foram 17, 22, 27, 31, 49 e 57. Mesmo assim, 53 pessoas acertaram a quina e levaram mais de R$ 52.800 cada uma. Outras 4.693 pessoas acertaram a quadra e ganharam pouco mais de R$ 852. As vagas de trabalho fechadas em um ano no Brasil. Entre março de 2015 e fevereiro deste ano, 1.706.695 pessoas perderam seus empregos com carteira assinada. Esses números mostram que em 252 dias úteis do período, 6.766 trabalhadores foram demitidos por dia útil. Vamos às vagas de emprego disponíveis na Casa do Trabalhador São Carlense. Confira. A Casa do Trabalhador fica na Avenida São Carlos, 1800. Telefone 3376-2647. Estão abertas as inscrições gratuitas para a visita monitorada ao campus da USP São Carlos. Será no dia 12 de abril, terça-feira da semana que vem, em 2 horários, às 9 da manhã e depois às 2 da tarde. As visitas podem ser realizadas por professores, estudantes e pais de alunos de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 da tarde. É uma oportunidade para que os estudantes conheçam professores e alunos da USP e obtenham informações sobre as perspectivas para a carreira de quem escolhe um dos 23 cursos de graduação oferecidos pela USP. Os interessados podem se inscrever pelo site. E o São Carlos Futebol Clube está entre os 8 times da próxima fase do Campeonato Paulista da Série A3. Ontem, a Águia empatou em Sertãozinho, 1-1. O gol do Sertãozinho saiu através dessa cobrança de falta. Michel Cury levanta na área e Jô aproveita e faz de cabeça. O placar foi aberto logo no primeiro minuto do jogo. O São Carlos segurou o embalo do adversário e igualou o marcador. William Dias coloca por cima, Alexandre Vecchio é derrubado dentro da área. Pênalti. Salatiel cobra e faz. Final de partida, Sertãozinho 1, São Carlos também 1.
Com este empate, o São Carlos termina a primeira fase da competição com 33 pontos na sexta colocação. São 8 times ao todo classificados. Na próxima fase, a Águia da Central terá os seguintes adversários pelo grupo 3. Atibaia, que fechou a primeira fase com 37 pontos, o Rio Preto com 35 e o Grêmio Catanduvense com 33 pontos, igual ao São Carlos. Bom, o São Carlos não foi bem diante de nenhum de seus próximos adversários. Perdeu para o Rio Preto por 4-0, para o Atibaia aqui no Luizão por 3-1 e ficou no 0-0 com o Grêmio Catanduvense. Mas vamos continuar torcendo, claro. O Espaço Braille recebeu equipamentos de ponta para ajudar pessoas com deficiência visual. Aqui em São Carlos, os deficientes visuais receberam um grande presente. Foram destinados para o Espaço Braille da cidade ferramentas que vão mudar a vida destas pessoas. Usuária do espaço, Rose se surpreendeu com a novidade. É bem interessante essa tecnologia e muito avançada, né? Que na minha época de estudo não tinha nada de computador, né? É muito legal mesmo. Adorei esse equipamento, né? Vai ajudar muito a nós nos nossos estudos, a mim no teatro, né? Que eu faço teatro, né? Em ler os roteiros. É muito legal, muito mesmo. Diretor comercial da Teca Assistiva, empresa que produziu os equipamentos, Alessandro Augusto veio até a cidade para realizar treinamento com os professores e usuários. No primeiro momento, Alessandro passa o funcionamento do scanner com voz autônoma. O que a gente está oferecendo aqui é a possibilidade de uma pessoa com deficiência visual pegar qualquer livro do acervo da biblioteca, um jornal, uma revista, e ler esse conteúdo aqui imediatamente em braille. A pessoa com deficiência visual conhece esse equipamento, né? É importante ser apresentado para ela. Ele é portátil. Esse aqui é o scanner com voz. E aí, à medida que a pessoa coloca o livro aí dentro, ela aperta apenas um botão. Ela pode ouvir esse barulho suave do equipamento indicando o seu funcionamento. A gente pode verificar então que a página do livro está escaneada e que o conteúdo desse livro está imediatamente disponível na tela do computador, que um professor pode acompanhar, e também em braille. Silva Bastos, aos 12 anos de idade, fui para São Paulo com uma de minhas primas. Logo após, Augusto explica as coordenadas da impressora Fusora, que pega qualquer imagem na internet e consegue imprimi-la com extrema delicadeza, tornando a leitura de imagens mais fácil para os deficientes. A gente tem essa máquina, que é a máquina Fusora. Então, a gente vai ter um desenho como esse aqui, que é qualquer imagem tirada do computador. Pode ser um desenho, uma escultura, uma fotografia, pode ser um desenho técnico também. E à medida que ele esteja nesse papel, que é o chamado papel encapsulado, e aí a gente coloca aqui na máquina e imediatamente a gente vai ver o desenho sair em relevo desse outro lado. Então passa a ser o que a gente chama de relevo tátil. Dá para notar que isso virou então uma textura. Para chegar até o recebimento dos equipamentos, foi preciso rever o projeto que estava parado desde 2011 por conta de etapas incompletas. Esse projeto, né, é um convênio com o governo federal, né, através da Secretaria de Direitos Humanos. E quando nós chegamos em 2013, ele se encontrava paralisado devido a algumas ações que não teriam ocorrido anteriormente, que deveriam ter acontecido e não teriam ocorrido. Dessa forma, nós retomamos esse projeto, tentamos de várias formas, né, realizá-lo. Acabamos indo até Brasília, fazendo uma reunião lá no setor de convênios. Conseguimos fazer as alterações necessárias para que pudesse ter a retomada do projeto e, enfim, a compra desse equipamento. Após a ida de Viviane para Brasília para a apresentação do novo projeto, foi possível obter verba do governo para a compra dos equipamentos e foram destinados mais de R$ 70 mil para adquirir 2 linhas Braille,
o digitalizador de imagens e leitor portátil e a fusora de relevo. Bom, esses equipamentos de alta tecnologia assistiva, eles vieram em ótima hora, né? A Secretaria da Pessoa com Deficiência nem existia ainda. Eu estava na Secretaria da Educação quando fui procurada pela Secretaria de Cidadania e Assistência Social para a gente dar continuidade nesse convênio. E aí sentamos, reelaboramos o projeto e hoje nós estamos fazendo a entrega. Na verdade, a Secretaria de Cidadania está nos presenteando, né, com esses equipamentos que vão ficar dispostos no Espaço Braille, tanto para a comunidade como para os alunos da nossa rede municipal e para as cidades vizinhas também. O Espaço Braille funciona junto à Biblioteca Municipal, Avenida São Carlos, esquina com a 13 de maio, de segunda a sexta, entre as 8 da manhã e 6 da tarde. Nós vamos ficando por aqui. O Jornal São Carlos é produzido pela TVE, 48 em sinal aberto e 12 pela NET. Obrigado a você pela companhia e até amanhã.